Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Meu nome é Erika Frau e hoje nosso ATPC será sobre o PNLD na área de Ciências Humanas e uma reflexão conjunta com o currículo paulista. Nesse encontro de hoje, eu conto com a participação de 3 pessoas muito queridas, né? Carlinhos, Paulinho e Bia, como carinhosamente chamo, mas deixa eu fazer aqui as formalidades, né? O Paulo Henrique Valarelli, falei certo, né, Paulinho, seu nome? Maria Beatriz Carboni e Carlos Henrique Caetano. Vou pedir para que vocês se apresentem e contem um pouquinho da trajetória de vocês, para que os professores da área de Ciências Humanas possam conhecer vocês um pouquinho melhor. Eu começo? Pode ser, Bia. Então tá bom, eu sou a Bia, sou formada em História, já tem um tempinho. Nesse momento eu estou na PEI Roberto Marinho, dando aula de História e Filosofia. Estou muito feliz na escola, preciso dizer isso sempre. Já trabalhei com o Carlinhos em outros momentos, lá na região dele, e é isso. Passo a palavra. Oi, gente, eu sou Carlinhos, sou professor de filosofia desde 2010 na rede. Já trabalhei com educação não formal, mas agora eu estou dando aula de filosofia na Escola Rui Rodrigues, aqui na região do Campo Grande, que também é a região onde eu moro. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Vamos lá! Olá, eu sou o Paulo, né, mas pode me chamar de Paulinho, como a Erika já colocou também. Tá? Eu sou professor de Sociologia na Escola Jornalista Roberto Marinho, né, e também estou como PCA de Humanas, né, professor coordenador da área de Humanas aqui na Jornalista Roberto Marinho. Né, e como a Bia falou, né, estar aqui na escola, estar no programa é muito bom, né, muito gratificante. Né, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui e também de estar aqui com vocês nesse encontro. Muito obrigada, e eu não posso deixar de agradecer as diretoras, Cláudia, da PEI, jornalista Roberto Marinho, e a Margarete, da Escola Rui Rodrigues, que ano que vem será uma PEI, se tudo correr maravilhosamente bem, teremos mais uma escola aí participando do programa, e eu fico muito feliz pela parceria, né, pelo diálogo com as escolas, pelo diálogo com os professores, para que a gente possa estar numa formação conjunta e articulada, né, porque esse trabalho formativo, né, esse estudar sozinho é tão ruim, né, então a gente precisa estar sempre estudando juntos. Vou compartilhar, então, um pouco da trajetória que nós vamos percorrer hoje, e aí a gente já inicia a nossa formação. No encontro de hoje, então, nós teremos uma reflexão de sensibilização com uma charge da Laerte. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o objeto 2 do PNLD, vamos fazer algumas reflexões sobre essas mudanças. Na sequência, como é que o currículo paulista, a BNCC e o PNLD acontecem, e pensar um pouquinho algumas atividades sobre o uso dos livros didáticos por componente curricular. Então a gente vai ter um olhar da geografia, da história, da filosofia e da sociologia, e por fim, a gente tem uma oficina com múltiplos olhares e uma reflexão sobre o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Então, vamos para a nossa sensibilização. Leitura de imagem. Você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Qual que é a importância do livro para a nossa sociedade? E aí, minha gente, falando num ATPC de PNLD, o que a gente tem para conversar sobre a importância dos livros na nossa sociedade? Olha, Érica, eu tinha até visto um texto recentemente das pessoas comentando com relação à questão da internet e como que isso possivelmente iria distanciar as pessoas de uma leitura de um jornal, de um livro, até de uma HQ, né? Só que, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A internet ajudou a divulgar melhor algumas obras e as pessoas a fazerem curadorias, né? E aproximou muita gente da literatura, da leitura, das HQs e dos textos jornalísticos.
Então, eu acho que se a gente souber trabalhar bem dentro da escola, se a gente conseguir ensinar leitura, prazer pela leitura, isso faz com que a gente possa construir seres humanos mais críticos, que escrevam textos melhores, né, e que tirem boas notas nas provas que vão fazer ao longo da vida. Muito bom, muito obrigada, Carlinhos. Bia, Paulinho, querem complementar, colocar mais alguma questão? Você sabe o que é curioso, né? Porque o Carlinhos falou de curadoria, né? E a gente está num momento que tem muita imagem, né? A gente vive num mundo da imagem, né? E pouca leitura do escrito, né? Do texto. E aí o que eu percebo é que a gente também tem esse olhar, o mesmo olhar que a gente tem para um texto escrito, a gente também tem que ter para o texto que não é escrito, né? Para aquilo que é imagem, para aquilo que tem imagem e movimento e música. Hoje, por exemplo, uma aluna me mandou um vídeo e a gente fez junto essa discussão, que é a mesma discussão que a gente faz quando lê um texto. Então, eu acho que isso que o Carlinhos falou é bem isso mesmo, a gente nunca vai... deixar de ter o livro como uma base, né, para a gente poder produzir outras coisas, olhar para as coisas, né? O que me remete muito a essa frase, né, da importância, né, dos livros para a nossa sociedade, essa pergunta, né, e o que a Laerte fez ali. A gente vive numa sociedade hoje onde é tudo muito rápido, inclusive essa questão textual, né, inclusive a leitura que nós fazemos, né. As pessoas estão acostumadas, hoje em dia, a ler apenas uma parte da notícia, ou apenas a introduçãozinha, né, ou a manchete, né? Então, nessa sociedade que a gente está vivendo, onde as coisas são muito rápidas, muito fluidas, né, o livro, ele vem como resistência a tudo isso, né? Ele é uma resistência a tudo isso porque é ali no livro, é ali naquela leitura que eu vou ter uma base mais sólida para encarar a realidade, para entender, né, o funcionamento da realidade, né? Coisa que a gente não tem, né, nesse mundo virtual de mensagens rápidas e curtas, né? Então, a importância do livro é tudo aquilo que a gente já foi dito, né, pelo Carlinhos, pela Bia, né, e essa questão realmente de que é onde a gente se apega mais ao real, né? Eu acho que eu faço essa leitura em relação a importância dos livros nos dias atuais. Muito bom, pessoal, muito obrigada. E se a gente for pensar, né, por que a gente traz isso como sensibilização e provocação, né? A gente vai falar um pouquinho do objeto 2 do PNLD de 2021, e nesse objeto a gente tem, então, uma nova configuração que vem trazer o livro didático por área, né, por áreas de conhecimento. A área de ciências humanas e sociais aplicadas, então, vem compor esse PNLD, então a gente não tem mais os livros no PNLD de filosofia, de sociologia, que já era algo, né, um pouco mais recente também, se a gente for pensar, porque pelas mudanças da lei, o PNLD contempla há pouco tempo os livros de filosofia e sociologia, e agora a gente passa a ter uma coisa toda diária, né, não só nas ciências humanas, mas também nas linguagens e também na natureza, né, a matemática que continua sozinha aí nessa história, mas a gente tem uma novidade também no objeto 2, além das coleções tratarem da área, existe nesse PNLD uma outra coleção, né, outras coleções que participaram do PNLD, que envolvem a área de ciências humanas com a matemática, mas isso também vai ficar para uma outra reflexão. Para quem ainda não tomou contato com isso, está aí disponível o link do site do PNLD, com o guia do PNLD de 2021, e também vai estar disponível na descrição do vídeo abaixo. Nós vamos trazer aqui nessa formação, de forma rápida, né, a informação de que 14 coleções foram aprovadas para participar desse PNLD. Então, as escolas tiveram 14 opções de escolha, e esses livros vão chegar para os nossos estudantes no ano que vem nas escolas. Nós vamos conversar rapidamente aqui sobre cada uma dessas coleções. Então, todas elas têm
6 volumes, né? Então, aqui essa da Editora do Brasil, Conexão Mundo, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, são 6 volumes. Editora Moderna Conexões, 6 volumes. Scipione, Contexto e Ação. Moderna, com a coleção Diálogo. Editora Ática, Diálogos em Ciências Humanas. Editora Saraiva, Humanitas.doc. Editora Moderna, Identidade em Ação, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Editora do Brasil, novamente, com Interação Humanas. Moderna também, mais uma vez, Moderna Plus, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Editora FTD, Multiverso, Ciências Humanas. Editora AJS, Módulos para o Novo Ensino Médio, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Editora Palavras, Palavras de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. FTD, com a coleção Prisma, Ciências Humanas. SM, Ser Protagonista, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa refletir sobre essas mudanças. Uma coisa é certa, né? Uma dessas coleções vai estar na mão dos nossos estudantes. E a gente precisa entender um pouquinho sobre o que teve de mudança nesse PNLD e refletir sobre isso, né? Conversar sobre isso. Carlinhos, vou pedir para que você traga aí para a gente algumas reflexões que você, né, elaborou aqui para essa nossa formação, e aí a gente vai conversando um pouco sobre as mudanças que chegaram, né, que a BNCC colocou. Tá joia. Gente, olha só que interessante. Essas coleções todas surgiram a partir de um grande espanto nosso com a BNCC, né? Na verdade, à primeira vista, a gente tinha muita incerteza com relação ao que vinha da BNCC, teve muita luta, né, com relação aos temas que iriam ser inseridos, e isso trouxe uma certa angústia para todos os professores, especialmente com aquela possibilidade que estava tendo da retirada de algumas disciplinas, né? Em especial filosofia e sociologia. Aquilo deixou todo mundo muito apreensivo, e a falta de notícias com relação ao que viria depois fez com que a gente até se movimentasse de alguma forma para alguns debates e algumas lutas que foram importantes, inclusive para influenciar na construção do BNCC, né? A gente percebeu que com a publicação do currículo da BNCC, teve também uma dissolução das disciplinas, né? Elas ficaram bastante dissolvidas. Pode passar o slide, Érica. Pode passar 2 vezes. Essa dissolução, na verdade, também fez com que a gente assustasse, porque apareceu tudo lá como sendo área de conhecimento, né? As habilidades estavam lá, as competências estavam lá, mas os objetos de conteúdo ficaram muito soltos e mais incerteza na nossa mente. Eu lembro que nos anos que começaram a surgir os primeiros debates da BNCC, os professores estavam com medo, inclusive, do desemprego, né, por conta dessas mudanças. No entanto, pode passar, veio aí uma notícia interessante com o currículo paulista. Ele trouxe uma luz diferente sobre a relação que a gente teria com a BNCC, porque ele veio a partir de objetos de conhecimento por disciplina, né? Se ele não está dissolvido completamente nas áreas de conhecimento. Ele faz essa interligação entre as disciplinas, mas ele apresenta a possibilidade de trabalhar com habilidade por disciplina. Eu acho que isso também trouxe uma esperança para os professores, quando a gente teve o primeiro contato com o currículo paulista, até antes dele ser publicado, naquela primeira vez, quando a gente podia dar sugestões, já dava para perceber ali que houve um esforço dos redatores do currículo paulista para que se mantivessem as disciplinas, né, e que a gente pudesse ter bastante o pé no chão na hora de aplicar esse currículo. Eu acho que quando ele surgiu, ele trouxe essa luz para a gente de olha só, vai ser possível fazer um trabalho interessante a partir dessas habilidades. Pode passar, Érica.
A grade curricular, que a gente ainda não tem a certeza absoluta de como ela é, mas ela vem sendo apresentada aos pouquinhos, também mostrou que a gente vai ter aulas por disciplina, né? E algumas dessas aulas, elas serão apresentadas em forma de novas disciplinas nos itinerários formativos. Mesmo assim, apresentaram para a gente a possibilidade dos professores de cada disciplina ter uma dessas novas disciplinas sugeridas para ele ministrar. Então, a gente vai continuar tendo os professores na escola, e os professores vão continuar podendo dar aula da sua própria formação. Isso também trouxe para a gente aí uma expectativa mais positiva com relação a essa abertura, né? Na verdade, eu acho que até olhando para as habilidades dessa forma, a gente consegue fazer um trabalho mais interessante do que o que a gente vinha fazendo há algum tempo atrás. Nas tentativas bastante confusas de interdisciplinaridade que a gente tentava fazer, eu acho que agora vai ser mais possível trabalhar assim. Pode passar, Érica. E os livros didáticos, daí surge o livro didático, né? E ele vem de novo com a dissolução de todas as disciplinas, né? Se ele não vem por objeto de conhecimento dividido por disciplina, e todo mundo também levou aquele susto novamente. Ele veio bastante conectado com a disposição da BNCC e pouco conectado com o nosso currículo paulista, que foi o primeiro a ser aprovado no Brasil, né? Então, a gente também ficou meio assim quando chegaram os livros didáticos. No entanto, folheando com bastante carinho e vendo aqueles fascículos para os professores, né, as partes que eles fizeram especialmente para que fosse um regulamento, não, que fosse um guia para que os professores pudessem usar os livros, nós percebemos que haveria uma possibilidade interessante de uso desse material como um suporte para alimentar as nossas aulas a partir do currículo paulista. Pode passar, Érica. E aí a gente viu que, apesar de ser um material muito diferente dos livros didáticos tradicionais, eles também trouxeram alguma riqueza, especialmente na questão de texto. Nós estamos falando aqui da importância do livro e do texto. Eu acho que todos os materiais que vieram têm bastante ênfase no texto, né? E eu acho que isso vai nos ajudar na preparação de aulas, por exemplo, vai nos ajudar a ter algumas perspectivas diferentes, de pontos de vista diferentes, para preparar os nossos materiais para os estudantes. Pode passar, Érica. Eles vêm divididos também em eixos temáticos, são os eixos lá das grandes competências que estão no currículo, né? E esses eixos temáticos vão nos ajudar depois a fazer uma organização a partir das habilidades. No entanto, pode passar, tem esse problema, que as habilidades, na maioria das obras, elas estão bastante dissolvidas nos capítulos. Então, o capítulo ele não fala de uma habilidade ou duas, fala de 5, 6. E você vai achar as habilidades no capítulo 1, no capítulo 2 ela também vai estar lá, e no 3 também, depois você vai para o outro volume do livro, também vai ter aquela mesma habilidade, vai ser um pouco difícil trabalhar procurando as habilidades. Nós vamos precisar de ter um pouco de paciência, e especialmente acho que nós vamos ter que saber se apropriar desse material. Pegar o livro que chegou na escola, que vai chegar, aquele que foi escolhido pelos professores, ler com bastante carinho esse livro, para aprender a folhear, para aprender a fazer esse trabalho de pesquisa dentro dele, né? Porque são obras extensas, todas com 6 livros, né? São 6 volumes, então é uma coisa que a gente vai ter que aprender, vai ter que ter uma paciência aí. Eu acho que as formações que a gente vai ter a partir de agora vão nos ajudar nesse manuseio do novo material que vem chegando. Quem tiver os livros em casa já pode ir, né, fazer esse trabalho de se apropriar do que está ali, porque vai enriquecer de alguma forma as nossas aulas. Pode passar, Érica. Também não há uma clara divisão disciplinar dos objetos de conhecimento. No entanto, se a gente olhar com bastante carinho e cuidado, no guia dos professores tem a indicação de qual o melhor professor para trabalhar com aquele capítulo. Né? Nem todas as obras vêm com isso, mas a maioria delas tem essa informação, e eu acho bastante importante a gente dar um carinho para isso, né? Porque a gente tem os professores das disciplinas que gostam daquilo que ensinam, que se formaram naquela área e tem bastante propriedade para falar sobre determinados assuntos. O susto inicial, inclusive, da coisa da filosofia, que a filosofia ia sumir, né? A filosofia não é ciência, está junto com as ciências humanas. E depois a gente parou para perceber que ali a gente vai encontrar ainda filosofia, a gente consegue colocar questionamentos, a gente consegue colocar os filósofos, especialmente a partir das perguntas feitas com o material do currículo paulista. A partir daquelas questões, a gente é capaz de fazer uma conexão com o material que chegou, ou que vai chegar o ano que vem, né? Pode passar, Érica. E a gente tem umas perspectivas aí para
o ano que vem. Eu acho que esses livros eles vão funcionar bastante como um suporte teórico, uma ferramenta para a nossa preparação de aulas. E, assim, a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas as aulas provavelmente deverão ser preparadas com o auxílio dos outros colegas, né? Em um horário possível que a gente tenha dentro da escola. Vai ser bastante difícil, mas a gente vai tentar, né? Eu acho que esse suporte teórico para preparação das aulas falta um pouco para os professores. A gente usa o nosso material próprio, né? E um material que dialogue com as habilidades de forma interdisciplinar vai auxiliar a gente a ter uma conversa maior, até com outras áreas do conhecimento, como linguagens, por exemplo, né? Pode passar. É um instrumento para dinamização da nossa aula. Eu acho que dá para fazer muita coisa diferente ali, usando o material, né? A gente fazer os alunos fazerem pesquisas, fazerem aula invertida, essa coisa de apresentação de seminários, trabalhos em grupo, colocar a molecada para ler. Como a gente sempre tem ouvido falar, há tanto tempo já, da importância das outras disciplinas também valorizarem a leitura e a escrita, eu acho que nas ciências humanas a gente tem esse privilégio de trabalhar com texto e colocar a meninada para ler. A gente vai poder fazer isso com talvez um pouquinho mais de facilidade com esse material. Que tem um problema ainda que a gente não conseguiu solucionar e a gente vai precisar pensar no ano que vem, que é a quantidade de volumes, né? Porque vai ser muito livro. Só que aí a gente vai, acho que, na medida que a gente for experimentando, vai vendo, conversando com os colegas, vamos usar qual volume nessa semana, qual volume na outra semana, e a gente vai encaixando isso de alguma forma. Pode passar, Érica. Também os livros vão trazer propostas de atividades para os alunos que são diferentes do material oficial do Estado. Então, esse material tem trazido bastante sequências didáticas, eu tenho visto coisas bem legais, assim, bastante próximas da realidade dos nossos estudantes, e eu acho que vai ter uma alternativa, por exemplo, questões de vestibular, questões de Enem, né, a gente vai conseguir ter um material, um suporte melhor, inclusive para talvez preparar uma recuperação. Eu acho que vai ser um material legal nesse sentido, de atividades alternativas. E, por último, eu acho que eles também significam um start, um estopim para a autoria, para que o professor passe também a escrever seu próprio material. Aquilo lá vai nos dar um suporte para que a gente prepare o nosso material didático para os estudantes. Afinal de contas, a BNCC, ela unifica, mas as nossas escolas não são iguais, nossos estudantes não são iguais, e a gente precisa dar a carinha deles no conteúdo que a gente está transmitindo, né? Eu não consigo ler um texto sem enxergar a cara dos alunos na hora que estou preparando uma aula. Acho que todo mundo é assim, né? A gente enxerga, já imagina até as perguntas que vão ser feitas, qual aluno que vai fazer e assim por diante. E eu acho que isso é essencial. E a gente poder preparar o nosso próprio material com uma grande curadoria, corta um pedacinho daqui, um pedacinho dali, faz uma aula mais interessante, mais enxanchuda e com bastante conteúdo, mas também próxima dos nossos estudantes, com a cara deles, né? E quem sabe até com a participação deles, porque esse material vai estar na mão deles. Essa coisa da aula invertida eu acho que é uma coisa bem legal para a gente usar. Mais tarde eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Acho que era isso, Érica. Ah, muito bacana. E uma coisa que eu acho que vale muito reiterar em cima aí dessas suas últimas palavras, Carlinhos, é que a gente é autor, né, das nossas aulas. Então, a gente tem autonomia de construir tudo de acordo com a identidade, né, da escola onde eu atuo e daquela turma onde eu atuo, né? Então, a gente tem uma luz, que é o currículo paulista, que norteia o nosso trabalho, né, a partir da BNCC, mas todos os demais materiais, né, o currículo em ação, os livros didáticos, os sites de pesquisa, tudo isso são materiais de apoio para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, né? Então, é um pouco disso, né? Trazer essa liberdade que nós temos de construir, a partir do referencial, que é o currículo paulista, o melhor para os nossos estudantes, né? Com certeza, Érica, eu acho que é isso mesmo. Bom, avançando aqui na conversa, Bia quer fazer algum comentário? Paulinho quer fazer algum comentário? Eu queria só complementar que eu acho que a gente, a partir dessas mudanças, a gente se aproxima um pouco mais dessas
ideias da transdisciplinaridade, né? Fica mais próximo, que a gente já tem, os ATPC já são da área de humanas, né? Então, acho que isso facilita o estudo coletivo, inclusive, né? Idealmente é isso, né? Bia, isso que você trouxe é importante, né? A SEDUC, ela organizou os dias da semana para os ATPCs formativos por área, né? As terças-feiras são os dias de formação da área de ciências humanas, e é muito bacana a gente pensar nesse alinhamento com os colegas para que a gente consiga mesmo fazer um trabalho inter, trans, multidisciplinar de uma forma bem articulada, né? Então, acho que muito bem lembrado. E acho que, só pedindo a palavra um pouquinho, acho que o professor Carlos colocou muito bem colocado a questão de todo esse material enriquecer aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Essa questão da autoria, né? Porque todos nós, professores, já fazemos isso, né? Então, lógico, no meio de toda essa mudança, acho que a gente tem que ter a calma, né? E trabalhar olhando para o material, estudando o material e lembrando que só nós sabemos a realidade da nossa sala de aula. E a partir disso, nós vamos montar o nosso material usando o que temos. Né? Acho que foi muito bem colocado e só querendo reforçar. Bacana, bacana. Vamos adiante então, pessoal. Vou trazer aqui um recorte rápido aqui para a nossa conversa, as relações entre o Currículo Paulista, a BNCC e o PNLD. Então, a gente entende que existem algumas coisas que estão umas a serviço das outras, né? Então, a gente tem a Base Nacional Comum, o Currículo Paulista foi construído a partir, né, da homologação da BNCC, o PNLD, todo o edital do PNLD, ele está, né, para a Base Nacional Comum, né? Então, a gente, quando olha para o PNLD, e nós que somos, né, professores da SEDUC, nós precisamos, então, ter o olhar atento sobre como é que a gente vai encontrar o trabalho com os livros didáticos, né, sendo que eles estão olhando para a base. Então, aí a gente tem alguns desafios que nós vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui um recorte do organizador curricular lá do terceiro bimestre, porque hoje tudo que a gente vai conversar aqui nessa formação é referente ao Currículo em Ação volume 3, então são essas habilidades aí que vão permear a nossa conversa. Nesse recorte aqui que foi feito, é só para ilustrar um pouquinho, que a unidade de temática, a categoria, ela é a mesma para os 4 componentes, a habilidade é a mesma para os 4 componentes, né? Se a habilidade é a 205, ela é correspondente ao grupo da competência 2, que também, então, é comum a todo esse cenário. E como o Carlinhos já pontuou na sua exposição, os objetos de conhecimento é que são diferentes. Então, enquanto lá na BNCC a gente não tem objetos de conhecimento marcados, temos apenas as habilidades postas para a área de ciências humanas e sociais aplicadas, no currículo a gente tem bem marcados os objetos de conhecimento. Aqui, ó, nesse outro slide, a gente consegue ver muito bem que é a mesma habilidade que está se desdobrando em diferentes objetos de conhecimento para dar conta das especificidades necessárias, lá da filosofia, lá da geografia, lá da história e lá da sociologia. Aqui eu trago um recorte lá da situação de aprendizagem 1 do volume 3. Olha só que recorte interessante, assim, só para a gente ir se apropriando cada vez mais dos materiais que a gente tem, né? O tema, ele é integrador, então o tema, ele sempre vem com essa possibilidade de facilitar a compreensão do estudante sobre como que a coisa é interdisciplinar, né? A situação problema posta, ela é para os semestres, então ela vem durante o volume 1 e volume 2,
com uma situação-problema, que se encerra, e agora no volume 3 a gente tem uma outra situação-problema que está sendo apresentada. E no quadro acima é um recorte do material de filosofia do estudante, e no quadro abaixo é um recorte do material de geografia do professor, onde a gente tem as informações um pouquinho mais detalhadas, e a gente vai vendo que os objetos são diferentes porque são componentes diferentes. Aqui é o mesmo recorte. Na parte superior, é um recorte do caderno do estudante de sociologia, e na parte inferior, história do professor. Mas a gente vê, né, a intenção aqui desse recorte que eu trouxe é para mostrar que o tema, nos 4 componentes, é o mesmo, territorialidades e juventudes, a situação-problema é a mesma, a habilidade é a mesma, a competência é a mesma, o que mudam são os objetos de conhecimento. Ufa, falei rápido. Vamos conversar um pouco sobre esse cenário todo que a gente tem, né, pessoal? Como é que algumas perguntas podem ser importantes aí para a gente compreender essas mudanças? Eu elaborei 2 aqui para sustentar a conversa, mas nada impede de que outras perguntas possam surgir aqui no decorrer da nossa exposição. Como que o professor poderá utilizar o livro didático para o desenvolvimento do currículo paulista? Essa pergunta aqui, ela vem para provocar, né? O Carlinhos, na fala aí que antecedeu, aponta uma situação-problema. Como a gente tem, né, 6 volumes de cada coleção, a gente sabe que isso pesa, né? É pesado para o menino carregar tudo isso todo dia, totalmente inviável, né? Como é que, então, a gente começa a pensar essa utilização do livro didático para desenvolver o currículo paulista? O que já se passou na cabeça de vocês, pensando aí no planejamento desses usos para o ano que vem? Queria ouvir um pouco de vocês. Olha, Érica, eu até conversando agora aqui com vocês, vieram algumas coisas na cabeça, né? Como, por exemplo, essa coisa do nosso ATPC ser por área ajuda bastante. No entanto, tem bastante volume de formação externa para os nossos ATPCs. Vai ser muito importante a gente saber se organizar para que a gente possa fazer uma leitura entre a equipe de professores das ciências humanas, a leitura da competência e da habilidade que a gente vai desenvolver naquela semana, naquela quinzena, talvez, né? Eu acho que a leitura da habilidade com os materiais em mãos vai nos ajudar bastante a trabalhar com o livro didático. Tanto o livro presente na escola, a gente pode fazer isso juntos no ATPC, né? Não precisa ser uma coisa individual, cada um na sua casa. Até um pode ajudar ali o outro no desenvolvimento das atividades. Talvez eu acho que um momentinho específico na ATPC para a leitura da habilidade da competência com o livro didático pertinho vai ajudar bastante nessa elaboração aí das nossas aulas. Bacana. Posso jogar um problema aqui para a gente pensar juntos e já levar os outros professores da rede pensarem conosco? Olha só o que me ocorre. Quando eu olhei para o PNLD e olhei para os livros, né, para as 14 coleções que nós recebemos, uma coisa é certa, ali a gente não tem os objetos de conhecimento do currículo paulista. Nos livros didáticos nós temos as habilidades da BNCC. Como é que a gente faz para identificar aquele objeto de conhecimento, daquele componente curricular, se, olha o problema aí que pode acontecer, se no livro didático a habilidade, porque as habilidades elas são muito amplas e complexas, né, e cabe um mundo dentro de muitas delas, né, é o objeto de conhecimento que acaba dando o tom de como é que vai ser o desenvolvimento daquela habilidade, né. Um livro didático para uma habilidade X, né, pode fazer uma abordagem muito diferente daquela proposta no currículo paulista a partir do objeto de conhecimento que foi dado. Vocês concordam com isso? O que vocês pensam que pode ser a solução para isso? Olhar para o tema do capítulo nos ajuda a resolver esse problema que eu estou trazendo aqui para a gente refletir?
Eu tô falando muito, gente, é a vez de vocês agora, tá? Eu não sei se eu entendi, na verdade, a questão. Se eles trouxerem visões diferentes, é isso? Eu acho que é assim. Bia, vamos lá. É legal a gente pensar nisso, porque isso é um problema. Habilidade 101, tá? Habilidade 101, para história, tem o objeto de conhecimento, tal. Não estou com o currículo aqui para ler isso agora. Aí, quando eu olho para uma coleção, dentre dessas 14 coleções, a maneira como a coleção propõe o desenvolvimento da habilidade 101 não bate o objeto de conhecimento que está posto lá no currículo. E aí, o que o professor deve fazer para solucionar esse problema? Será que olhar para os títulos dos capítulos vai ser a luz dessa reflexão? Entendeu? Porque a gente não tem os objetos de conhecimento no PNLD, né? Não, e na filosofia, você está falando de um autor no objeto de conhecimento, no livro é outro que não tem nada a ver, né? Realmente é um desafio, vai ser bastante difícil fazer isso, mas eu acho que vai ser o conhecimento da obra que vai fazer a gente poder ter isso. A gente vai ter que ler o livro inteiro. Eu sei que é muita coisa, são 6 volumes, mas vai ser necessário para a gente poder fazer essa análise, né? Conhecer bastante, profundamente, o livro que a gente está trabalhando. Sabe o que eu percebo em história? É que a gente está muito acostumado na história com a linha do tempo, né? E aí a gente vem acompanhando a história da humanidade, né? Deus e sua criação até os dias de hoje. E às vezes isso acaba... Às vezes não, a gente está vendo isso na prática, que não está seguindo essa linha linear, né? E eu acho que não tem problema, assim, se a gente também se despir essas coisas que os historiadores, né, nós professores de história, nos amarramos muito nisso. Se a gente conseguir se despir disso, eu acho que fica muito dinâmico, porque se a gente for pensar em movimentos migratórios, pode ser que o livro didático, por exemplo, traga a ocupação do continente americano, mas o currículo traga outra, e a gente pode pensar os dois movimentos, né, porque... cabe, é possível isso, né? Então, eu acho que, inclusive, pode trazer discussões para a sala de aula, a gente pode ter um domínio maior dos objetos, da habilidade. A priori, eu não vejo muito problema, não. Ô, Bia, você sabe que a situação é bem o que o Carlinhos coloca, né? A gente precisa conhecer o que a gente tem na mão, para que a gente possa fazer as intervenções e as reestruturações de acordo com os nossos interesses ali no processo de aprendizagem, né? Eu acho que é bem por aí, né? O caminho é bem esse. Agora, com relação a essa questão da linearidade, essa é uma situação que, de fato, provoca uma série de reflexões e até alguns desconfortos, né? Por quê? Porque a BNCC, ela vem com uma quebra, né, ela traz, assim, uma nova estrutura, né, eu costumo dizer que é uma construção ultra contemporânea, né, muito diferente, a partir do momento que a gente coloca os 4 componentes juntos para desenvolver uma determinada habilidade, a gente já está vivendo uma quebra muito grande nisso tudo, né, então... com o texto, né, que a gente tem lá dizendo que o ensino médio ele está para fazer o aprofundamento dos saberes, a gente precisa refletir mesmo como é que a gente vai contribuir com os nossos 4 componentes da área de humanas para esses processos de aprendizagem serem cada vez mais significativos, né? Eu acho que uma coisa que você comentou que vai ser importante. É claro que, de uma só vez, né, ler toda a obra, né, vai demandar muito tempo, mas, lógico, em 1 hora a gente vai ter que fazer isso, não tenha dúvida disso, né? Mas, ao mesmo tempo, partindo daquilo que os capítulos trazem, né, a gente já pode começar a peneirar um pouquinho para ver onde que esses objetos do conhecimento estão nos livros didáticos. Né, eu acho que é uma linha que a gente pode fazer, né? A gente olha para o material, por exemplo, do currículo em ação, dos objetos do conhecimento que estão sendo colocados ali,
né, e começa a olhar para os temas, para os capítulos que os volumes trazem, né, e a gente começa a fazer a relação, né. É claro que o ideal é que a gente tenha o conhecimento da obra toda, mas num primeiro momento, né, a gente pode fazer esse paralelo, né, entre o Código em Ação e a obra, e aí começar a esse aprofundamento que você disse. Né? Ô, Perfeito, Érica, Paulinho. eu Opa, acho pode que falar. nessa provocação que você fez por último, apareceu uma coisa aí que eu acho interessante. A gente vai desenvolver a mesma habilidade. Tem algumas vezes que na avaliação a gente percebe que a habilidade não foi atingida pelo estudante. A gente não conseguiu, ou pelo menos parte da sala, não conseguiu atingir. Se a gente precisa fazer um aprofundamento ou uma recuperação dentro do limite que a gente tem de tempo, né? Mas se for necessário, talvez percorrer um outro caminho com outro objeto de conhecimento que aborde aquela mesma habilidade, nos ajude a fazer o estudante chegar até ali onde a gente, né, tinha como objetivo. Então, talvez dê uma dinamizada também nesse percurso de avaliação, você poder ter mais atividades para atingir a mesma habilidade. Perfeito, perfeito. E essa ideia que o Paulinho trouxe também, da gente planejar, olhando para o sumário, né? A gente já meio que vai fazendo um mapeamento para que o estudante também consiga identificar, né, que livro que vai ter que trazer para a próxima aula, né, a partir do objeto que se deseja desenvolver ali para fazer aquela habilidade acontecer, né? São muitos os caminhos, muitas as possibilidades, e a gente vai precisar pensar em tudo isso, né? Por isso que esse ATPC aqui é muito feliz para a gente dar início a essas reflexões e pensar como é que a gente vai fazer esse mapeamento, como é que a gente vai fazer esse planejamento. Vou trazer mais uma pergunta aqui para esquentar ainda mais a discussão. Já que estou falando de planejamento, né? Será possível planejar dividindo a coleção por componente curricular, bimestre, série? A partir do que a gente está conversando aqui, o que é a resposta para essa pergunta? Aí tem uma diferença nas coleções, né? Tem algumas coleções que elas vêm divididas por componente curricular, e aí fica mais fácil de trabalhar de acordo com o nosso currículo paulista. Mas a maioria não vem dividida por componente curricular. Eu acho que o trabalho vai ser ir até o guia do professor e descobrir qual que é o professor prioritário ali, qual a área prioritária de atuação para poder desenvolver aquele componente curricular. Né? Isso, inclusive, isso tem a ver com aquilo que eu falei, que a gente vai precisar conhecer mesmo. Talvez a leitura do guia seja a primeira coisa que a gente tem que fazer, aquele guia que vem com o livro, né? O guia do professor. Eu acho que isso vai nos ajudar bastante a fazer esse trabalho de dividir a coleção, porque a coleção vai ter que ser retalhada. Vai ser isso que a gente vai fazer para poder trabalhar, né? Tendo em vista o trabalho paralelo com o currículo paulista, ela vai ser um suporte. E aí eu acho que isso não é ruim, é muito bom, na verdade, a gente ter um material que a gente possa dividir e possa apresentar dessa forma para os estudantes, inclusive colocando os estudantes para fazer esse trabalho também, né, de procurar alguma coisa. O tema está lá, ele tem o livro na mão dele, vamos pôr o estudante também para fazer essa pesquisa. Tão gostoso quando a gente ia nas bibliotecas fazer pesquisa, vamos fazer de novo isso. Muito bom. Eu acho que uma coisa bacana também, né, quando a gente pega as coleções que nós temos, bom, como a gente já está falando aqui, né, não tá divididinho lá por componente curricular, né? Mas isso, ao mesmo tempo, vai trazer uma coisa muito bacana, né? Porque, por exemplo, né, eu sou da Sociologia e não necessariamente eu iria no material de Geografia que tinha aqui na escola e ia ler o livro de Geografia lá. No entanto, agora, a gente, né, todos os professores, né, da área, eles vão ter que ter acesso àquele mesmo volume, todo mundo vai ter acesso àquilo. Né, e disso que vai sair projetos que podem ser bem bacanas, né, projetos interdisciplinares, transdisciplinares, multidisciplinares, né, porque, afinal de contas, vai estar tudo ali num local só. Ao mesmo tempo que a gente vai ter um pouco, né, essa dificuldade em priorizar ali, né, um componente ou outro, né, a gente tem essa vantagem de ter acesso àquilo que o outro componente curricular também está tratando, porque é o mesmo volume. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem positiva.
Ô, Paulinho, você sabe que isso que você comentou tem transformado muito meu olhar, né? Quando participo das escritas do currículo em ação de filosofia, a gente faz todo o trabalho conjunto, né? Com o pessoal de história, com o pessoal de geografia e com o pessoal de sociologia, né? E nesse processo, eu acabo tendo acesso a tudo que está sendo pensado nos outros componentes para pensar o componente de filosofia, que é um trabalho articulado. No nosso material, a gente tem os desafios interdisciplinares que, né, deixa bem marcada essa integralidade e tudo mais. Mas isso que você trouxe de fala é muito bacana, porque quando a gente olha para esses 6 volumes da coleção, né, das coleções, a gente tem acesso a tudo, né? Então, aquela coisa, né, totalmente marcada de que isso é filosofia, isso é sociologia, isso é história, isso é geografia, acaba sendo desmistificado um pouco, porque eu posso encontrar um texto que está lá identificado como geografia e muito bem trabalhar esse texto num outro componente da área, né? Ou até em outra área, se a gente for pensar, né? Então, eu tendo acesso ao material, eu consigo ter os múltiplos olhares para o desenvolvimento dele, né? E antes dessa mudança do PNLD, a gente tinha esse acesso só por curiosidade, né? De pegar um livro de uma outra disciplina, de um outro componente e ler e trazer alguma coisa para a nossa aula, que a gente faz isso também, mas não é tão frequente, tão recorrente, dado, né, a escassez de tempo que a gente tem na nossa rotina, que é tão corrida, né? Bom, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas atividades para a gente tentar trazer um pouquinho de um olhar prático, né, sobre os usos dos livros didáticos por componente curricular. A gente começa a exposição com geografia. Foi escolhido, então, o volume 3, a situação de aprendizagem 3. A palavra está com você, Paulinho. Bom, antes de mais nada, agradecer a professora Bia, né, que montou também aqui esses slides de gel, tá? Agradeço, né? Não sou especialista na geografia, né? Então, tive essa ajuda da professora Bia, então agradeço bastante ela. Bom, então a situação de aprendizagem 3, né? As formas de ser e de estar no mundo, situação de deslocamentos em diferentes processos de tempo. Bom, o que a gente vai... pode passar, por favor, Érica. A coleção, né, que a gente está pegando, é a coleção de Diálogos em Ciências Humanas, da editora Ática, né, e aqui do ladinho estão os volumes, né, volume 3, 2 e volume 5, que são os volumes que vão ter a relação, né, fazer a relação com aquilo que está no currículo em ação, tá? Pode passar. Aqui, né, como a gente já falou, né, são os objetos do conhecimento, as habilidades e objetos do conhecimento específicos da geografia, né, para essa parte do currículo em ação. Bom, então, primeiro então, a gente vai analisar um pouquinho o que o currículo em ação ele traz para a gente, né, na geografia, né, naquilo que está na geografia. Bom, o currículo em ação ele vai trabalhar com momentos, né, então nós temos aí 3 momentos principais, né, nesse material, né, e um quarto momento que seriam as atividades, né. No caso, né, o primeiro momento, então, do currículo em ação, ele vai trazer a questão dos refugiados políticos, né, num segundo momento, dos refugiados do clima, e num terceiro momento, a questão das desigualdades socioespaciais, né. E em cada um desses momentos, o currículo em ação ele vai trazer para a gente textos e atividades e pensamentos que vão ajudar a gente a entender, né, essas questões relacionadas à migração, tá? Pode passar também, Érica, por favor. Né? Então, aqui é um pouquinho do que tem em cada um dos momentos, né? No momento 2, no momento 3. No momento 3, né, é legal que, como a Érica já disse, né, anteriormente, o currículo em ação ele traz essa questão da interdisciplinaridade, né? Então, vem um momento de interdisciplinaridade com a filosofia e com a sociologia, né? E com a sociologia, principalmente, casando, inclusive, o bimestre, né?
desculpa, casando, inclusive, aquilo que está no terceiro bimestre, na situação 3 de aprendizagem também, tá? Pode passar. Né? Aí a gente vai fazer aquele, então, movimento de, olhando para o, né, a gente olha para o currículo em ação, para os momentos que a gente tem no currículo em ação, e aí procurar, né, no material didático, onde que a gente pode encontrar isso, né, fazer aquele movimento que a gente tinha falado de olhar, né, para o índice, né, dos livros, e tentar dar uma buscada, né, no que está ali. Né? Então, a gente tem no volume do Mundo em Movimento, né, dessa coleção de diálogos, a gente vai achar ali no capítulo 1 a questão dos movimentos populacionais. Pode passar, nesse caso, né, ele vem com uma outra abordagem. Né? Ele não vai falar da questão dos refugiados políticos ou dos refugiados do clima, né? Ele vai falar da questão das migrações internacionais, né? Depois vai fazer vai conceituar essa questão das migrações internacionais, depois vai falar dos refugiados também, dando uma conceituada em relação a isso, né, e depois ele vai meio que fazer um embate, digamos assim, entre esses dois conceitos, e onde a gente pode relacionar, então, como a gente pode relacionar esses dois conceitos. Né? Então, é importante a gente perceber que é um movimento diferente, né? É um movimento totalmente diferente do que é feito no currículo em ação. Né? O currículo em ação, como a gente tem ali os objetos do conhecimento definidinhos, né, ele tem uma sequência bacana para o professor seguir, né? Mas como nós estamos falando aqui, em cada uma dessas sequências, ou em cada um desses momentos, onde eu vou jogar essas questões? Né? Então, por exemplo, eu posso jogar esse primeiro volume lá no primeiro momento, né? Fazer um aprofundamento em relação ao primeiro momento. Então, eu olho lá para os refugiados políticos, né? Ou primeiro eu começo com a questão das migrações e vou lá aprofundar a questão dos refugiados políticos. Aí pode passar, por favor. Aí nesse volume da consciência ambiental, tá? Aí a gente vai ter a questão dos problemas ambientais. Então, ali a gente pode aprofundar a questão dos refugiados do clima. Então, essa relação que a gente está fazendo, né? Esse movimento, né? De pegar o currículo em ação, pegar o livro didático, né? E fazer esses aprofundamentos necessários, né? E, por fim, pode passar, por favor, Érica. Esse volume, né, o Convívio Democrático, né, ele vai trazer a questão das desigualdades socioeconômicas, e aí a gente vai relacionar com a questão das desigualdades socioespaciais, tá? Que seria o terceiro momento lá do currículo em ação. Né? Então é isso, é para a gente perceber, né, como que a gente vai fazendo essa ponte, né, e aprofundando aquilo que está no currículo em ação e, como a gente já falou, né, dando a nossa cara, né, para a nossa aula, né, inclusive trazendo para questões locais, né, então, por exemplo, se uma escola tiver algum aluno que é um migrante, né, que é um refugiado, enfim, a gente aproveitar essa dinâmica que a gente tem na escola, essa diversidade que a gente tem na escola e montar a nossa aula, né, eu acho que é isso. Só para a gente, então, encerrar aqui a reflexão, né, a partir disso, Paulinho, que você trouxe, é muito bacana a gente pensar o seguinte: no currículo em ação, essa divisão por momentos apresenta para a gente uma sequência didática, né, o que às vezes facilita muito o desenvolvimento da habilidade. O exercício feito aqui, né, para trazer essa apresentação, mostra que o livro didático, ele pode enriquecer muito esse trabalho, até mesmo porque no currículo em ação a gente tem um limite de páginas, né, por componente curricular, não dá para a gente colocar todos os textos que gostaríamos e todas as possibilidades de desdobramentos que gostaríamos. Então, os livros didáticos, eles vêm para complementar tudo isso. Mas vamos avançar, senão a gente estoura o tempo. Então, a próxima fala está em História. Peraí, Bia, deixa eu ir para História. História, Bia, a palavra está com você. Bom, então, eu acabei escolhendo a situação de aprendizagem 1, que é a abertura, né, do volume 3, Territorialidades e Juventudes. Pode passar. A coleção é a coleção Multiversos, da FTD.
E aí, nesse exercício, né, de olhar todos os volumes, observar todos os índices, onde que estava, né, onde eu ia encontrar, é o volume 6, Política, Conflitos e Cidadania. Pode passar. Então, está aqui a habilidade de analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais. E o objeto de conhecimento em história são os valores construídos pela cultura juvenil, as vanguardas culturais e as novas concepções políticas. Pode passar. Então, aí está a carinha de como está no currículo em ação. Ok. Bom, então ele abre, o currículo em ação abre com um texto tratando sobre geração e rupturas geracionais, né, essa novidade que é a década de 60, 1960, né, no século XX, que são essas rupturas, quando que também, acho que é a primeira vez que aparece jovens, né, como uma questão, como um recorte, né, da sociedade. E aí ele vai apresentar a contracultura brasileira, os festivais musicais. No terceiro momento, a partir do tema que ele encaminha uma discussão para as experiências autoritárias na década de 1960. O que ele propõe é que os estudantes façam uma pesquisa sobre os movimentos sociais, sobre os movimentos de juventude, quais foram as rupturas que a juventude propôs no México, na Tchecoslováquia, no Brasil, nos Estados Unidos, para chegar nas experiências autoritárias da década de 1960. Pode passar. Quando chega no livro didático, a gente vai encontrar... Pode passar mais um, né, Érica? Quando chega no livro didático, a gente vai encontrar o contrário. Então, já tem as experiências autoritárias da década de 1960, e aí, no final, bem no finalzinho mesmo, um texto falando dessas rupturas da juventude, quando eles são protagonistas, né, dessas mudanças. E, especificamente, nesse livro didático, trata da América Latina. Pode passar. Então, para o trabalho em sala de aula, eles vão se complementar. Mesmo porque, no próprio currículo em ação, são sugestões de pesquisa nessa experiência da sala de aula invertida, né? A ideia é que os meninos, os estudantes, tragam essas pesquisas. Então, como é que foi o movimento no México, como é que foi a Primavera de Praga, o É Proibido Proibido 68 em Paris. Então, a ideia é que eles tragam essas pesquisas para que a gente, em conjunto, construa um panorama, né, do que foi a década de 1960 no mundo. E aí, no livro didático, ela está em segundo plano. Então, eu vejo que elas se complementam, né? E é isso. Basicamente é isso. Bacana, a gente precisa mesmo desse olhar atento e dessas complementações, né? Porque se não fosse nessa coleção, poderia ser num site, poderia ser em outros materiais que estão disponíveis também lá na sala de leitura da escola, né? É esse olhar atento para essas possibilidades da pesquisa, né, Bia? Sim, é isso. Ou se a gente pode estar com eles, por exemplo, fazendo a pesquisa, né? Que eu acho também é muito interessante. Ir para o laboratório de informática e fazer com eles essa pesquisa. Onde que a gente encontra. É isso. Bacana. E aí, na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Carlinhos para a gente falar um pouco de filosofia. Maravilha. A melhor disciplina, gente, que existe, né? É a filosofia que nos faz pensar. Brincadeira, pelo amor de Deus. Olha só, eu também escolhi a situação de aprendizagem 3 do terceiro bimestre, que diz o seguinte: as formas de ser e estar no mundo, fixação e deslocamentos em diferentes processos e tempos. Né? Pode passar, Érica, esse slide. Aí no próximo a gente tem um recorte da situação de aprendizagem 3 do caderno do estudante,
O tema, né, é o mesmo que a gente está discutindo já nas outras disciplinas também, situação-problema também é a mesma, porque a gente está usando o mesmo bimestre, e o objeto de conhecimento em filosofia seria o seguinte: a reflexão ética, as exigências morais do homem moderno, tem mais alguns outros, as exigências morais da contemporaneidade e as implicações para os direitos humanos, e os regimes políticos e a produção da moral. Todos estão envolvendo ética e moral. E nos volumes, que pode passar esse daí, Érica, nos volumes do livro didático, ética e moral a gente vai encontrar em vários capítulos, várias situações de aprendizagem, né? Nesse próximo aí eu coloquei a competência, que é a competência 2, e a habilidade 201, que é a partir disso que a gente consegue fazer a pesquisa lá no livro, né? Sabendo direitinho qual que é a competência e a habilidade, a gente corre para lá, para o livro didático e faz uma pesquisa com mais facilidade. Eu não vou ler agora porque mantém-se a mesma de outras situações que a gente já discutiu, pode passar. E aí eu peguei essa coleção Módulos para o Novo Ensino Médio, da editora AJS, e eu encontrei, assim como o Paulinho também fez, achou em 3 volumes, nessa aqui também eu achei o mesmo tema dividido em 2 volumes diferentes, que seria o volume Territórios e Fronteiras e também Culturas e Diferenças. Pode passar. Dentro do material do currículo em ação, vai ter uma apresentação do que é a ética, do que é a política, a partir do tema as formas de ser e estar no mundo, fixação e deslocamentos em diferentes processos e tempos. Inclusive, aí está dialogando bastante com aquilo que a geografia estava apresentando, né? Dentro do currículo em ação, esse material que a gente tem em mãos já, o tema vai ser compartilhado a partir de uma interdisciplinaridade, especialmente com a geografia aqui, que a gente viu na situação de aprendizagem anterior, que fala sobre a questão da migração, por exemplo, né? E vai ter o desenvolvimento nos momentos, igual nas outras disciplinas também, vai falar sobre migração, vai falar sobre xenofobia, questões atreladas aos direitos humanos, tudo ligado à questão ética e à questão moral. Isso abre para a gente um espaço de discussão que a gente pode aprofundar esses temas num diálogo interdisciplinar bastante rico, com uma preparação de aula com as outras disciplinas, né? Pode passar esse slide, Érica. E aí eu achei nessa coleção Módulos uma possibilidade de uma atividade. Eu vou fazer aqui uma atividade mais focada no estudante. A gente vai preparar a nossa aula a partir do livro didático, mas a gente também pode oferecer essa possibilidade do estudante mergulhar no livro para aprofundar o tema que está sendo debatido. Eu pensei numa possibilidade de uma aula didática, um seminário, em que os estudantes tivessem uma possibilidade de cada tema desses que a gente vai ver separadamente ser discutido e pesquisado. Pode passar. E aí eu separei assim alguns grupos, né? Esse primeiro grupo aqui está apresentando capítulos dos 2 módulos. O primeiro é, dentro de Territórios e Fronteiras, um texto sobre apátridas, uma questão bastante interessante com relação à xenofobia, né? E depois, no outro volume, que é Culturas e Diferenças, tem um texto sobre cultura, diferenças e alteridade. E aí já tem uma discussão de ética mais aprofundada um pouco. Já dá para os estudantes se dividirem e fazerem uma pesquisa e apresentarem suas pesquisas para a turma. Eu acho que é um jeito legal de dinamizar, trazer uma metodologia ativa para a sala de aula, né? Pode passar, Érica. Depois tem mais textos, né? Nesse de Territórios e Fronteiras, tem um texto que fala sobre a formação do Estado moderno, que é um tema que também aparece em sociologia algumas vezes, mas na filosofia a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre os contratualistas, por exemplo, né? A gente vai conseguir falar sobre as noções de Estado e como que isso mudou ao longo do tempo, fazer uma crítica ao Estado. Esse texto está bem completo, ele é grande, cheio de imagens. Eu acho que essa coisa das imagens também ajuda bastante, né? Os links que o texto vai levar o aluno a fazer, o estudante a fazer na internet, tudo isso vai ajudar no aprofundamento do debate. Pode passar, Érica. Nesse grupo 3, tem os 2 volumes de novo. Né? No Territórios e Fronteiras, tá? Tem um gráfico bem bacana sobre as diversas formas de governo, desde a monarquia até o presidencialismo, uma explicação curtíssima, que para uma apresentação em forma de seminário, dinamiza e fica fácil, né? E ajuda a assimilar os conceitos com bastante facilidade. E depois, na outra
no outro volume, que é Culturas e Diferenças, vai falar sobre novos autoritarismos. Aí a gente vai dialogar também até com história, apesar de ter sido uma situação de aprendizagem diferente, existe essa possibilidade de diálogo com a questão dos governos autoritários, inclusive, nesse texto aqui, já falando sobre as experiências do nosso país com relação ao autoritarismo, que é uma coisa que também dá para fazer uma apresentação bacana com outras fontes e assim por diante. A gente tem, por último, o grupo 4, que daí também está num volume único, que é o Territórios e Fronteiras. Tem vários textos, na verdade, sobre etnocentrismo e racismo, e os textos filosóficos de Hume e Hegel, para a gente colocar os estudantes também em contato com a filosofia, né? Acho que isso é bem bacana, traz a possibilidade de um aprofundamento, e eu acho que não precisa ser uma aula invertida, pode ser, por exemplo, um trabalho em grupo, né, para uma pesquisa, uma leitura mesmo, porque às vezes a gente faz assim, a leitura sempre tem que ter questão, a gente sempre tem que produzir atividade, mas também é importante a leitura para adquirir o prazer pela leitura, para construir o hábito, né, fazer esse movimento de levar os estudantes a manusearem os livros, por ler apenas, né, para aprofundar alguma coisa que a gente está discutindo em sala de aula, é uma tarefa interessante de ser realizada. Aí a gente consegue fazer aquilo que eu tinha falado antes, né? Essa discussão de habilidade lá no currículo em ação está tendo uma direção e nos livros didáticos está tendo outra direção. Para recuperação, isso aqui é bacana pra caramba para a gente trabalhar. Era isso. Nossa, Carlinhos, muito bacana, porque você aqui nessa exposição mostra a riqueza, né, que os livros didáticos trazem para fazer esse desdobramento e um trabalho com pesquisa, um trabalho com leitura. A gente não precisa entender em momento algum que estamos competindo, né, com os materiais. Todos os materiais estão a serviço da aprendizagem. E aqui todas as exposições até agora, né, geografia, história, filosofia, e agora a gente vai ver em sociologia, que a gente está pegando tudo que a gente tem para fortalecer o nosso trabalho de fazer as ciências humanas acontecer, marcando as especificidades dos componentes, né? Porque acho que cabe a nós, professores das diferentes, né, disciplinas, dos diferentes componentes curriculares, deixar isso muito bem marcado nos processos de aprendizagem dos estudantes do ensino médio, né? Bom, então, Sociologia, né, volume 3, terceiro bimestre, também, e a situação de aprendizagem 3, né, as formas de ser e estar no mundo, fixação e deslocamento em diferentes processos e tempos, tá? Pode passar, por favor, Aqui é o que aparece também, né, lá no currículo em ação do caderno do aluno, né, aquilo que o aluno recebe, né, como também já falamos, né, o mesmo tema, a mesma situação, problema, e aí, né, os objetos do conhecimento da sociologia, né, então processos de gentrificação em oh meu Deus, hein, de novo. Essa palavra é ótima, porque quem não enrosca a língua para falar ela tem problema. Vamos lá, de novo. Então, e os objetos do conhecimento da sociologia, processos de gentrificação em territorialidades urbanas, xenofobia, migrações, conflitos socioespaciais e territoriais. Pode passar, por favor. Então, aí eu trago, né, além de trazer de novo o objeto do conhecimento, né, a habilidade que está sendo tratada, tá? Mas vamos passar para o próximo. Então, né, vamos fazer aquele mesmo processo, né? Então, vamos ver como que a situação de aprendizagem está dividida no currículo em ação. Vamos lá, por favor, então, está dividido também em 3 momentos, né? Aqui eu trouxe um pouquinho mais esmiuçado, né, o que cada um desses momentos trazem para a gente, né? E ele vai começar a falar da questão das transformações urbanas e vai pegar como exemplo, né, a região da Bela Vista em São Paulo, né? E aqui, né, a gente já pode começar a pensar em como que a gente pode, dentro da realidade da escola, pegar e puxar para o local, né? Ou seja, quais foram as transformações aqui, né, no caso que nós estamos no distrito de Nova Aparecida, então a gente pode pegar isso e jogar para a realidade aqui, né? Vai trazer um vídeo, né, que é a obra Entre Rios, né, que também já vai puxar para a geografia, já vai fazer uma conexão com a geografia, né, uma reflexão do Florestan Fernandes, e aí, como eu disse, né, ele já faz
essa abordagem de jogar para o local, né, fazer com que o aluno reflita as mudanças que ocorreram no entorno dele. Segundo momento, pode passar, Érica, aí vem as análises, né, das mudanças ocorridas nas cidades, né, e vai aparecer pela primeira vez a questão da gentrificação, né. Mas é legal que o que eu achei bacana é que na questão de recreação é que ele não vem com um conceito, né, num primeiro momento. Ele faz com que o aluno reflita várias situações que vão levar ele a entender o processo de gentrificação, e aí ele vai formar, digamos assim, o conceito de gentrificação a partir daquilo que ele entendeu. Né? Eu acho que isso é bem, bem bacana, e isso faz com que o aluno seja o protagonista do conhecimento dele, né? Porque o professor vai orientar, o material vai orientar, e ele vai chegar, então, num conceito por ele mesmo, né? Vai ter uma leitura também, né, para relacionar essas questões do processo de gentrificação com as desigualdades e com a segregação socioespacial. E um terceiro momento, por favor, Érica, a questão aqui, né, então o aluno já está lá, já sabe o que é o processo de gentrificação, ele já entendeu, e aí, nesse momento, o Currículo em Ação traz a produção desses PITs, né, que são pequenos seminários, né, seminários rapidinhos, coisas mais rápidas do aluno fazer, no qual ele vai ter que apresentar diante de alguns temas e de algumas cidades que ele acaba passando ali, tá? Como, né, a gente já falou também, vem o momento interdisciplinar, né, e aqui a gente já pode ver essa interdisciplinaridade nas falas dos colegas, né, isso que a gente tem que levar em consideração, acho que é uma coisa bem bacana, tá? E aí a gente vai para o livro didático propriamente dito, né? Pode vir mais um. A coleção analisada, né, foi a da editora Moderna, né? Conexões, no Conexões, Ciências da Ciência, Cultura e Sociedade, né? É nesse volume que vai estar a questão da ocupação do espaço e da produção do território. Aqui eu não acabei trazendo o que o livro traz, tá? Mas a abordagem que esse material traz é uma abordagem um pouco mais conceitual, mas também é um caminho importante, né? O aluno tem os conceitos em mãos, e ele vai aprofundar através das leituras que vão estar ali no livro, né? E pode passar mais um também, na sociedade e meio ambiente, onde ele vai trazer os problemas urbanos brasileiros e a questão da urbanização e meio ambiente, né? Então dá para a gente fazer esse aprofundamento daquilo que está nos momentos que a gente falou, né? E da mesma forma, né, esse livro, né, esse material também vai trazer essa questão um pouco mais conceitual, tá? Mas, de novo, que também é importante, né? O momento, né, volto a falar, né, do momento que o aluno tem já formado o conceito, por exemplo, de gentrificação, aí ele vai olhar ali para o livro, vai ler para o livro que outros autores dizem a respeito desse conceito e se aprofundar nisso, né? Pode passar. Por favor, Érica. Então, né, como a gente vem falando, né, a questão é fazer com que o livro didático, né, o material do livro didático e o currículo em ação façam um diálogo, né, e a partir desse diálogo, né, os alunos e os professores, né, vão formando novas maneiras de pensar o que está ali. Por exemplo, no volume, no terceiro momento de sociologia, quando ele traz a questão dos PITs, né, a gente pode usar o livro didático para que o aluno aprofunde a pesquisa dele, né, e faça, né, um trabalho bem melhor, com uma base bem mais bacana, né? É isso. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que a partir, né, dessas exposições dos 4 componentes curriculares, a gente consegue perceber que o trabalho articulado com o livro didático só tem a acrescentar, né, e tornar o processo de aprendizagem mais significativo. A gente traz aqui também, né, para encerrar essa reflexão, uma proposta de olhar para um livro, um material, e pensar nessa reflexão com um trabalho inter e transdisciplinar, né? Eu acho que
antes da gente entrar na oficina, é muito importante a gente deixar claro o seguinte, né? Não existe livro ideal, né? Não existe material ideal, pronto, e que ele já vai dar conta de tudo. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que tem que ficar aqui, né? E a gente está aqui para falar, né, de algumas das 14 coleções, mas a nossa intenção aqui é simplesmente de fazer uma análise e mostrar o quanto é possível estabelecer conexões e relações com todas as coleções que foram aprovadas no PNLD, né? Porque tudo está à luz da BNCC, nosso currículo está à luz da BNCC, e aí a gente só precisa ter o olhar atento, conhecer os materiais, planejar, né, os usos desses materiais para fazer o melhor aproveitamento deles, né? Bia, a palavra está com você para falar um pouquinho desses múltiplos olhares. Que coleção foi escolhida para falar dos múltiplos olhares no trabalho interdisciplinar? Bom, a gente pode passar, Érica. A gente acabou. Na verdade, só fazer uma. Sim. Eu fui. A gente está. Eu acho que esse ano eu fui meio que provocada a olhar de forma interdisciplinar e transdisciplinar, porque eu estou dando aula de filosofia, né? Que não é a minha formação primeira. Então, isso de olhar todo o material, eu acabo fazendo naturalmente, né? Porque eu estou trabalhando com filosofia e história, é a mesma habilidade. E foi muito legal. Está sendo muito legal essa experiência, porque é possível, inclusive, juntar as atividades, pensar de uma forma mais integral, inclusive, né? Pode seguir, Érica. Então, é essa coleção da Editora do Brasil, múltiplos... como é que chama a coleção, gente? Conexão Mundo. Conexão Mundo, isso, está aqui do lado. Conexão Mundo. Muito bem. E aí a situação de aprendizagem também para as 4 áreas olharem é a situação de aprendizagem 2, que ele chama de produção, reprodução do espaço, né? Quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, do mais simples ao mais complexo, tornam nossa sociedade melhor. Pode seguir. Aí tem história e geografia, filosofia e sociologia, né, os recortes, os objetos que cada uma dessas áreas vão tratar, ok? E aí, eu folheando a coleção, olhando, eu encontrei, logo nesse volume 3 aí, a unidade 1, e o que mais me chamou a atenção, pode passar, Érica, mais do que os textos, é essa imagem. Eu gosto muito de usar a imagem para sensibilizar os alunos, assim, eu acho que elas acabam, vem de tudo, né? Vai vir de tudo, desde a descrição da imagem, que eu acho que é um jeito também da gente tratar o olhar dos alunos, mas essa imagem, ela é curiosa, porque ela é uma cidade, trata de consumo, porque tem um carro abandonado. A sensação que dá é que são plantas de plástico, mas é porque tem esses LEDs, né, acesos, é uma obra, né, não é um simples carro abandonado, mas é a ideia, né. Então, a partir disso, a partir dessa imagem, a gente consegue trabalhar, inclusive, com os temas do currículo em ação. Ele vai levantar ali alguns temas para a gente olhar para essa imagem, olhar para as questões do consumismo, da natureza, a ocupação das cidades. A gente passa, inclusive, por todas essas gentrificação, deslocamento. Pode passar, Érica. E aí, para a Agenda 2030, né? Que é na aula de em filosofia está sendo trabalhado isso, né? Então, como que a filosofia também, já que ela é a disciplina mais importante, né, Carlinhos? Como que ela pode puxar essa questão para a gente discutir nas outras áreas, né? Dá para pensar muitas coisas. Um projeto que a gente comece a olhar para o nosso bairro, onde a gente consegue localizar essas imagens no bairro que a gente está, que a escola está. Então, é uma ideia, gente, é isso.
É muito, muito bacana essa sua colocação, porque a gente aqui enxerga, né, quando você traz esse recorte que a filosofia traz da Agenda 2030, a gente também vê o quanto que ciências humanas conversa com ciências da natureza, e outra coisa, né, eu acho que o que muito vale a pena é a gente pensar todos esses saberes, né, que ficaram durante tanto tempo tão fragmentados, tão guardados engavetados dentro da sua gavetinha, agora a gente está colocando, né, pelo menos tentando colocar para os estudantes uma provocação de que todos nós olhamos, cada um com as suas especificidades, para as mesmas questões, né? Para as questões que estão na sociedade, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, algumas muito mais próximas e outras muito mais distantes, né? A gente vai chegando no final desse encontro, que eu não queria que acabasse nunca, porque é um bate-papo muito prazeroso, e a gente vai ter uma surpresa aí no final, que a gente trouxe a música para o final. A Bia muito bem lembrou dessa música do Caetano, quando a gente estava construindo essa formação. Então, no final, a gente termina com livros. Mas antes da gente ir para a música, eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Antes, quero agradecer imensamente a participação, a contribuição, os olhares, que esse seja o primeiro de muitos movimentos de reflexão, e que a gente possa fazer isso ao vivo e a cores, tão logo em breve, porque eu não aguento mais esse mundo virtual. A palavra está com vocês. Gente, quero falar duas coisas só para me despedir aqui. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade de escolher o material didático. Algumas vezes, talvez a importância que isso tem, a gente não percebe quanto que isso é necessário, né? Porque passa tudo muito rápido, vem o PNLD, a gente tem que escolher e tal. Mas é importante a gente dar uma atenção muito especial para isso. A gente vai ter vários objetos, né, de escolha daqui para frente, porque o professor não pode abrir mão dessa autonomia de escolher o material com o qual ele vai trabalhar com seus estudantes. Isso é essencial e a gente tem que saber, porque é tudo muito caro, em todos os sentidos, não só no econômico, né? O livro didático é uma coisa riquíssima para a gente usar na sala de aula. E eu acho que a gente tem que dar esse valor, porque é governamental, mas na verdade não é, né, eu falei errado até, não é governamental, é do Estado, né? É um papel que o Estado exerce, oferecendo esse material a partir do recolhimento dos impostos das pessoas que estão trabalhando para construir esse país, e a gente precisa usar desse recurso, né? Com toda a sua potencialidade. Então, eu acho que é importante dar mais valor para o momento de escolha do livro didático. Uma outra coisa é que é importante lembrar Heráclito aqui nesse momento, que tudo flui. Então, essas mudanças que estão acontecendo, elas não são definitivas, e a gente tem a possibilidade de interferir nisso tudo, com a nossa autoria, com a nossa criatividade, com as nossas críticas, e, né, eu acho que daqui para o futuro a gente vai ter um monte de desafio para solucionar, para resolver, pensar juntos, e a gente não precisa ficar parado, não está dada a BNCC, o currículo paulista, tudo isso a gente vai construindo na medida que a gente vai trabalhando em conjunto, participando dos movimentos que são possíveis, interferindo na realidade da melhor maneira possível, né? Acho que eram essas duas coisas. Foi um prazer enorme dividir esse tempo aqui com vocês, sempre aprendendo com essas pessoas extraordinárias, Paulinho, Bia, Érica. Um abração para todos os professores que estão acompanhando a gente aqui também. Espero encontrá-los presencialmente em breve. Tchau, gente. Bom, também gostaria de agradecer, né, esse momento, um momento de diálogo muito importante, né, para todos nós. Espero que toda escola, toda rede tenha esse movimento também de estudo, né, em suas escolas, tá, do material, né. A gente tem que ter calma, né. Eu acho que essa é uma palavra que eu acho que, para mim, pelo menos resume tudo isso, né. Essas mudanças todas vêm, a gente vai ter que ter calma e continuar, como já foi dito, fazendo o nosso trabalho dentro da sala de aula. A gente não pode esquecer isso, né. Todos os materiais estão aí, as mudanças estão vindo, mas o professor com o seu aluno na sala de aula é que vai fazer a diferença, né? É isso. Um abraço para todos. Puxa,
Foi muita coisa foi dita, assim, eu acho que eu vou só complementar. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder ter olhado para esses livros e olhado para o currículo em ação, para estudar tudo de novo, para olhar. Foi um momento de reflexão muito importante, assim, muito mesmo. Mas mais do que isso, acho que eu complementando, não é nem complementando, mas o Carlinhos me veio com essa ideia de que, e o Paulinho, né, porque afinal de contas ele é meu PCA, mas é que a gente tem nesses momentos de estudo a reflexão, mas mais do que isso, é entender a sala de aula como um lugar do fazer, né? E do refletir conjunto com os meninos. Então, também é um lugar de resistência, né? As coisas vão fluir, a gente vai passar por elas, a gente vai reelaborando, né, as nossas dinâmicas de aula, de estar na escola, de estar na sala de aula. É isso, e o livro, ele é muito importante, né, porque ele está lá com o texto parado, mas é a gente que dá o dinamismo. O texto, ele é estático, aparentemente, mas quem dá o dinamismo das palavras somos nós, todos nós em conjunto, né? Então é isso, muito obrigada, gente. Então, agradeço a todos e convido os professores, então, a participar do encerramento desse nosso encontro formativo, ouvindo livros de Caetano. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo.